Oi, galera! Oi, amados, boa noite. Quem é que tá aí pra nossa live? Gente, essa live vai ser muito divertida. Kim tá aí, quem mais? Carolina Brasil. Gente, uma galera já chegando. Não, deixa eu falar pra vocês que eu tava falando agora com o Edu, até fiz uma pergunta pra ele que eu nunca tinha feito, mas eu vou revelar a resposta dessa pergunta no final, certo? E a gente começou a conversar pelo WhatsApp e daqui a pouco já tava rolando. Daqui a pouco já era a conversa. Eu falei, ai não, meu Deus, vamos começar logo esse bate-papo, porque eu tenho muita coisa pra perguntar pro Edu. E, enfim, quero apresentar o Edu aqui para esse meu público com todas as ideias que eu compartilho. Boa noite. O povo tá chegando aí. Gente, eu tô com uma luz aqui meio forte na frente. Então, oi Eli, tudo bom, querido? Eu não consigo muito ler tudo, não. Shirley, oi. Marcos. Gui, meu filho! Guilherme, fica aí, filhão. Show? Show? Fica aí, tá, Gui? Fica aí um pouquinho. Ai, que delícia, meu filho. Que bom que eu vi meu filho entrando na live. Que honra. Olha, Edu, o Gui tá aqui na nossa live, o meu filho. Não, talvez não, filhão. Ó, deixa de charminho com sua mãe. Fica aí. Você fica quietinho, filho. Você finge que saiu. E fica. Tô brincando, filho. Você fica se quiser, tá bom? Mas você fica, eu vou adorar aquela, né? Pedindo aqui, choramingando pro filho ficar na live. Bom, eu tô olhando pra ver se o Edu entra. O Ubuntu entrou aí, Claudina. Oi, Clau, você tá pelo Ubuntu, né? Edu tá aí. Edu, quando você quiser, você me pede aí, eu te chamo, tá? O Gui tá aqui, gente. O meu filho tá aqui. Edu, eu vou querer fazer live com você toda semana. Meu filho tá aqui assistindo. Que alegria, meu Deus. Então, peraí, deixa eu chamar o Edu. Deixa eu ver como é que é isso. Tá aqui. Já te chamei, né, Edu? Chamei. Olá! Meu professor! Olá, Indra! Coisa mais linda desse mundo. Que Como você delícia, tá? gente! Pois é, olha só. Eu preciso contar primeiro. Edu, depois você pode, enfim, falar o que você quiser. O Edu perguntou se eu tinha feito aqui algum roteiro, alguma coisa. Me falem também tecnicamente se isso aqui tá ok, se eu preciso botar fone, essas coisas. Aí o Edu Fala aí perguntou se se meu som tá bom também, por favor. ah, sim, pro Edu, Fala né? o meu som. Eu tô te ouvindo perfeitamente, tá ótimo. É que a Legal. internet em casa, eu tô na casa dos meus pais em Salvador. A internet aqui não é, né, muito maravilhosa, mas eu vim aqui para a sala de minha mãe para ficar melhor. Então, Entendi. tem muita coisa que eu quero perguntar pro Edu. Eu tava falando isso para ele, não tem roteiro, mas assim, minha cabeça tá cheia de assuntos que eu quero desenvolver aqui. E como é que eu cheguei no Edu? Esse menino jovem, Prazer, porque gente. é prazer, né? Eduardo Niclode, que tem um canal no YouTube muito massa, Infinitando. E tudo aconteceu assim, ó. Primeiro que eu amo dialogar com a juventude, com a galera jovem, assim. Eu acho que a diferença entre gerações tem muito que trocar, né? Porque tem a experiência de quem já viveu, tem quem está chegando com a cabeça fresca, né, livre de paradigmas que às vezes a gente está mergulhado, que a gente nem enxerga. Então, assim, Sim. conversar com o jovem, dialogar com o jovem, aprender com o jovem, para mim, sempre foi uma regra, assim, sempre foi uma constante. A energia jovem me alimenta, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu encontro muitos jovens com uma maturidade muito maior do que de muitos adultos, né, da convivência. E por que que eu acho que isso acontece? Porque a idade biológica não tem a ver com a idade da alma, né?
tem almas que chegam aqui no mundo, enfim, isso aí já é uma ideia que a gente pode Daí a gente conversar pode também entrar com na relação. conversa. Exato. A gente pode entrar na conversa, é. Mas assim, eu quero falar rapidamente como é que eu cheguei no Edu. Primeiro, que eu adoro esses assuntos da física quântica, da realidade do universo, como é que o universo realmente funciona. Eu tive um despertar, Edu, você até me perguntou isso pelo WhatsApp, eu achei melhor responder aqui. Eu sempre gostei de estudar essas coisas, expandir minha consciência, mas eu tive um despertar assim mais sacudido quando eu tinha 47 anos e fiz meu primeiro ritual xamânico. E eu estava no momento assim, você sabe disso porque eu sei que você também já teve essa experiência. Só que eu estava no momento Sim. assim muito mergulhada na lama assim da ilusão, a lama da ilusão, né? Tava muito iludida, tava andando para uma direção que não tinha nada a ver comigo, numa vibração que também só me enfraquecia, que só me distraía do que realmente importava. E aí, naquela experiência, eu acordei. Eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo errado. Não é nada disso. Eu me conectei com o universo, eu me conectei com o planeta Gaia, eu me conectei com a minha alma. Acordei. E desde essa época, né? Isso tem 7 anos quase, que, enfim, primeiro que eu me tornei mesmo uma praticante do xamanismo. Eu faço parte de um grupo, então, enfim, isso é uma constante na minha vida, porque o que aconteceu nesses 7 anos foi sair de camadas e camadas e camadas de Sim. lama, né? Onde eu já não me reconhecia mais. E aí eu acho legal a gente entrar por esses assuntos que às vezes eu entro com muita suavidade, porque são assuntos metafísicos até, sem ter medo de parecer assuntos do mundo da lua, porque na verdade são assuntos muito práticos. Entender São muito sobre pé no como as chão, na coisas. verdade. Hã? São assuntos muito pé no chão, na verdade. Pé no chão, pois é, mas você falar de realidade paralela, sobre escolher sua dimensão de realidade, sobre estar o tempo todo, né? Como eu já falei algumas vezes, né? Colapsando a onda, criando a realidade, mas como você agir e realmente botar o pé na realidade que você quer, através de uma ação. Tudo isso é muito prático. Crença positiva, crença negativa. Então, assim, enfim, eu estou agora fazendo uma formação com a Claudina Ramires, que está aqui nos assistindo. E a Claudina também está no seu curso, junto comigo, Desperte Seu Mestre Interior. Então, isso também é uma coisa que eu compartilho muito, porque eu sempre acreditei que nós temos esse mestre interior, onde a gente pode realmente ativar ele, ativar todos os nossos olhos espirituais, emocionais, tudo. A gente pode ter essa conexão direta com o universo. O xamanismo traz essa oportunidade assim de uma maneira concreta, de uma maneira física. E no seu curso é isso, a gente, né, desperta para o mestre interior. Com a Claudina, como aluna da Claudina, a gente já trabalha acessando as diversas dimensões, né? Tem uma expansão de consciência no trabalho que a gente faz, porque é um trabalho fenomenológico. E aí, a fundadora desse trabalho, da TSFI, a Alexandra Caymmi, que é uma suíça, pegou um vídeo da Dana, onde ela falava sobre as realidades paralelas. E aí, Dana! passou esse vídeo. Exato, a Suíça, lá na Suíça. Pegou esse vídeo, passou pra gente. Eu adorei o vídeo, adoro a Dana. Só que através da Dana, o YouTube começou a me mandar os seus vídeos. E eu confesso que eu me sintonizei muito com a sua vibração, né? Sim. E aí, quando eu assisti suas lives com o Matheus, que também é outro garoto muito jovem, assim, já super desperto, eu falei, caramba, vou fazer esse curso. A Claudina também, na mesma hora, falou, também vou fazer. E a gente foi colega de escola, olha que loucura. A gente foi colega na adolescência e agora a gente está colega de novo no seu curso. Então, eu acho que está na hora de você falar sobre o que você quiser. Bem-vindo! Meu Deus, bem-vindo. Muito legal. Muito obrigado. Vou até dar um gole d'água aqui, para me sentir mais relaxadinho em casa. Muito legal. É muito legal como essas sincronias acontecem, na verdade, né?
de você ter vivido um ciclo com uma pessoa naquela época e daí vocês se separam, mas depois vocês começam a entrar numa mesma frequência de novo, de se internalizar e autoconhecimento, e quando vocês cruzam o caminho de novo, se encontram sincronicamente, daí parece um acaso. Eu acho que esse pode ser um dos temas iniciais que a gente pode começar a conversar, que são as sincronicidades, porque eu acho que as sincronicidades são uma das coisas que são muito pé no chão. Não é tipo uma coisa que tu precisa teorizar, é uma coisa que acontece na tua vida. Por exemplo, sabe quando você tá naquele estado de fluxo, aquele estado onde você está fazendo uma coisa que você ama, você no caso atuando, talvez fazendo essas lives também, enfim, as coisas que te colocam naquele fluxo energético. Se você perceber bem, quando você está nesse fluxo, às vezes acontece coisa de você pensar num amigo, o amigo falar contigo. Ou quando você está nesse fluxo, você olha para as horas e está aparecendo horas iguais, tipo 18, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15. Ou você simplesmente está tendo um pensamento sobre, sei lá, um objeto aleatório e você olha para a mesa e, bum, aquele objeto aleatório está ali. Coisas que parece que está conectando o aspecto interno com o aspecto externo da consciência. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes da gente começar a falar agora. Seria legal ouvir de vocês, galera, como que vocês experienciam isso? Vocês já tiveram experiências de sincronia? Sincronicidade? Eu estava lendo aqui, daí eu li. As sincronias são fantásticas. Estou passando por isso desde o início da quarentena e tem sido sensacional. Que massa, gente. Então, escrevam mais aí e contem como que é a experiência de vocês com a sincronia. Eu queria saber de você também, Ingra. Tipo, essa pessoa... Qual o nome? Peraí. É a Ranier, eu acho? Ranier. Bom, depois ela explica como pronuncia. Mas ela falou que começou na quarentena. Eu posso falar disso também. Na verdade, eu sempre achei, né? Eu sou apaixonada pela internet, assim, apaixonada. Eu admiro muito a internet e acho que a internet é uma materialização de uma condição que sempre existiu. Nós sempre estivemos conectados. E aí chegou num ponto da humanidade onde o universo falou, tá bom, agora vamos materializar. Já tinha todos os caminhos para materializar essa conexão, que é a internet. Mas a gente sempre esteve conectado. A conexão telepática, o campo morfogenético, isso é uma realidade que, né, que faz parte desse nosso universo. E durante a quarentena, como a gente está muito voltado para a internet, realmente tem acontecido muita coisa, assim, por exemplo. Eu até quero falar para quem é o seu público que está aqui, que eu sou atriz, né? Então, eu sou uma prova, eu acho, dessa mudança de dimensão de realidade, porque, assim, até meus 20 anos eu era dançarina profissional, de repente a minha empolgação começou a me levar para o teatro, me apaixonei pelo teatro, me tornei atriz, fiz coisas e faço coisas, assim, bem relevantes mesmo. Há 4 anos eu comecei a escrever, assim, e se alguém me falasse há 4 anos e meio que eu ia escrever livros, eu ia rir muito, eu não ia acreditar. Acabei de concluir, vou lançar meu 2º livro agora. Então, assim, e tudo isso, todas essas coisas vão acontecendo pela sincronicidade e por causa dessa empolgação, porque eu faço as coisas que eu tenho prazer, né? Assim, eu sou muito movida por essa energia. Então, aqui eu tenho encontrado muitas pessoas, psicólogos, que estão me convidando para falar sobre psicologia, sobre análise do comportamento humano, da alma humana, porque eu já estou no 2º livro sobre autoconhecimento. E eu sou uma atriz, eu sou dançarina, eu sou essas coisas, entende? Mas a minha experiência de autodescoberta precisa ser compartilhada também, né? Como a sua que você compartilha. Sim, sim, muito legal. Nossa, é exatamente isso, você está seguindo o fluxo. E na medida que tu vai seguindo o fluxo, tu vai começando a sentir que certos vazios começam a ser preenchidos, né? Parece que as coisas têm maior sentido na vida, né? E como é que é essa questão das dimensões, né, que você costuma falar? Vou falar. Pera aí, Ingra, eu só tava pensando aqui em dar uma olhadinha nos comentários que o povo respondeu sobre a sincronia agora. Eu só queria que eles mesmos olhassem, percebessem, tipo, quanta gente... Gente, percebam quanta gente dando relatos aqui, ó. Gente dizendo que quando tá pensando alguma coisa, daí aparece um vídeo dizendo a resposta para aquilo. Horas iguais, tipo, várias pessoas vivendo a mesma coisa, sabe? Então é uma coisa que dá para perceber que é coletivo também.
não é individual. Então, se tu quer uma prova, se a pessoa gosta de provas concretas, tá aí uma prova concreta no próprio chat, com vocês mesmo, entendeu? Não precisa procurar longe. E aí que tá, isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa quebrar para ter um entendimento da espiritualidade, é essa ideia de que a gente precisa de provas científicas testemunhadas pela instituição, bararabri. Por quê? Porque a ideia da instituição, da universidade e tal, é que, de certa forma, isso é um mecanismo de poder. Tem um uso positivo? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas facetas desse jogo acadêmico, dessa questão. Tem, por exemplo, diversas teorias da física mesmo, que já existem, já estão sendo tratadas há dezenas de anos, na verdade, e essas teorias simplesmente não são olhadas, são ignoradas pela comunidade tradicional científica. Não é nem como se eles olhassem e falassem, beleza, vamos entender. Não, eles são literalmente ignorados. Entende por quê? Por causa de sistemas de crenças negativos baseados em medo e baseados em separação. Quando surge um paradigma que conecta, que mostra que nós todos somos conectados, que a realidade, na verdade, é uma expressão, porque essa é a ideia, tá, gente? A ideia do meu trabalho, do trabalho do Matheus também, que a gente coloca no curso, essa é uma das ideias principais. A realidade física, que a gente conhece como física, ela não é sólida da forma que a gente foi ensinado a pensar. A gente foi ensinado a acreditar que a realidade física é real. É tipo, como se ela fosse de verdade lá fora. Engessada. Exato, como se ela fosse tanto nas estruturas de personalidade, como se a gente tivesse que ser uma pessoa cristalizada que tem aquelas características e deu, sabe? Todo o nosso sistema social é baseado nessas ideias, né? De que nós somos um ser cristalizado, imutável, toda essa questão da imagem do ser, quanto com a ideia materialista mesmo, de achar que a teoria, se tu parar pra pensar bem, a teoria metafísica central da nossa civilização atualmente é a ideia de que nós somos indivíduos separados dentro de um corpo, e esse corpo projeta por algum mecanismo químico ali uma coisa que a gente chama de consciência, mas no momento que o corpo físico morrer, a consciência não vai mais existir, porque a consciência é simplesmente choques elétricos no cérebro, que não tem nada a ver com nada. Então, ou seja, tudo é um monte de maquininha, um monte de elétron e átomo se batendo, e daí isso cria um monte de mecanismo que cria a gente, e depois que o mecanismo acabar, a gente morre. É tipo uma visão extremamente... É por acaso, né? As pessoas nascem por acaso, as células se combinam por acaso. Exato. Uma cientista fala isso. É preciso ter muita fé para achar que a vida nasce do acaso, que uma pessoa nasce e brota do acaso, que os átomos se combinam do acaso. Enfim. Sim. E aí vem a questão da... Tem uma inteligência, exato. E aí vem a questão da física quântica até na própria ciência. A física quântica, eu não gosto de dizer que ela serve para comprovar que a realidade é criada pelos seus pensamentos, sabe? Eu não acho isso. Eu acho que a física quântica ela trouxe, digamos, uma oportunidade para a gente perceber a ciência e a gente perceber, na verdade, o nosso conhecimento do mundo físico, como ele é limitado e como, na verdade, o mundo físico não é exatamente o que a gente foi ensinado que é. Porque daí, o que a física quântica mostra, gente, para quem não está contextualizado? A ideia da física quântica, assim, para resumir, é basicamente uma série de experimentos que eles fizeram, que eles perceberam que quando tu vai nas micropartículas, nos elétrons e até nos prótons, você percebe que o comportamento deles é diferente de partículas grandes. Então, por exemplo, o comportamento desse bagulhinho aqui, que é a coisinha que eu uso para soprar o PC, enfim, é um aparelhinho para soprar o PC, esse coisinho aqui, ele parece sólido, ele parece fixo, né? Mas quando a gente dá um zoom no nível atômico da coisa, no nível... Quando a gente dá um zoom no nível atômico da coisa, tipo nas micropartículas, a gente percebe que essas micropartículas, na verdade, se comportam não só como matérias, como partículas sólidas, mas elas se comportam também como ondas vibracionais, ou seja, como se elas pudessem ser descrevidas também como frequências energéticas, como ondas em diferentes frequências. Então, é como se, tipo, a nossa realidade toda, ela, ao mesmo tempo, é partícula e, ao mesmo tempo, ela é onda. Mas como que isso é possível? Como que, ao mesmo tempo que uma coisa é sólida, ao mesmo tempo, ela é uma probabilidade, entende? E essa ideia veio do experimento da fenda dupla, que é um experimento que vocês podem pesquisar mais depois que vocês quiserem ver. Pode falar. Sim, pode falar. É interessante, Edu, porque isso revoluciona a mentalidade materialista, né? Porque a mentalidade materialista precisa de comprovação científica.
Entendeu? É por isso que você, com sua visão muito mais fresca e livre, porque é isso que os jovens podem ter, né? Tem jovens também com a cabeça assim bastante fechada, mas a Uhum. visão livre, né, pode olhar para isso e não precisar de uma prova científica. Mas todas as gerações mais antigas vão precisar de uma prova científica. Mas o que eu pensei só em acrescentar nesse dado que você deu é que, além de serem partículas e ondas ao mesmo tempo, toda matéria é 90% de... Pera aí, Então, assim, é espaço vazio, não tem nada de concreto. Assim, é um Pera aí, núcleo e Ingra, repete. toda Sim, matéria repete, porque deu uma travada. tá. Toda matéria que parece sólida tem 90% de espaço vazio. Então, 99,99999%. É tipo espaço muito vazio. espaço vazio. Não só ela é onda e partícula ao mesmo tempo, como não tem nada. São ideias Sim, condensadas, né? Matéria é energia condensada, né? Então, sim, eu acho que a ciência, para fazer essa transição de uma visão materialista para uma visão mais espiritualizada, ou, enfim, mais holística, precisa da ciência para poder falar, gente, para tudo, isso daqui sim, é uma sim. ilusão. É uma ilusão de Uhum, ótica, né? uhum, uhum. Então, assim, Sim, a gente pode também falar disso, se você quiser, porque a gente vê o sim, mundo com as lentes do nosso mundo interno, né? Eu tenho falado sim, disso. sim, muito bom. Sim, legal. E outra coisa que a física quântica, que tu também descobre a partir dos experimentos da física quântica, é que quando o observador interage com algum fenômeno subatômico, ou seja, quando alguém observa o comportamento do elétron, por exemplo, que é uma coisa meio até desafiadora de observar, mas quando tu coloca um aparelho para medir, ele muda o estado dele de onda para partícula. Uhum. Ou seja, basicamente o que está dizendo é, quando você não está, pelo menos isso é uma das possíveis interpretações, quando não tem ninguém observando uma experiência de realidade, não tem experiência de realidade, entende? Quando não tem ninguém observando uma matéria, que não é nada mais nada menos do que uma experiência de consciência, uma experiência de realidade, como várias tradições antigas já diziam, é tudo uma ilusão criada dentro de um sonho eterno, da mente de um ser eterno, que é quem? Que é eu, você, que é o que nós chamamos de eu, né? Que é o que nós costumamos chamar. Enfim, então, a ideia da física quântica também tem isso. Não, e é interessante a gente falar disso, até essa coisa do elétron. Lá no nosso grupo, a gente tem um grupo no Facebook, né? E aí, outro dia a gente estava falando e eu levei uma noção que eu soube há pouco tempo, porque o elétron, ele é muito parecido, né? Todos os elétrons são idênticos. E tem esse conceito não, essa visão ampliada de que existe um ser único, né? Que você fala disso muito bem, que se Uhum, manifesta de todas as maneiras, de diferentes maneiras, para ele se experienciar. Pois já tem assim alguns estudos de ponta sobre as menores partículas, sobre o elétron, que suspeita de que a partícula elétron seja a mesma partícula, o mesmo elétron que existe. É sempre o mesmo uhum, uhum. se manifestando em toda a existência. Então, isso é para bugar mais ainda a cabeça da gente, né? Porque como Sim. assim, o mesmo elétron, com essa rapidez inimaginável, se Uhum, manifesta em todas as possibilidades, né, de sim. existência, de experiência. E aí eu acho legal a gente também trazer isso para a vida prática. Porque quando a gente percebe que o mundo lá fora é uma construção mental minha, a gente começa a ressignificar a maneira de lidar com as pessoas, de lidar com o mundo. A gente para de apontar o dedo para o outro, a gente para de reclamar, de se sentir vítima. Então, essa é a Uhum, parte prática desse conhecimento, né? Eu não sou vítima de nada, só se for de mim mesma. Porque eu uhum. estou o tempo inteiro criando a minha realidade e materializando a linha do tempo que eu quero seguir. Que eu acho que é legal você explicar sobre essa escolha da linha do tempo. Sim, legal, legal. Obrigado. Faz muito sentido. Faz muito sentido explicar isso também. É que nem uma postagem que eu acabei de fazer, e é uma das coisas que a gente fala no curso. A realidade física, ela é um reflexo, um produto da consciência.
A consciência é a real fonte da experiência. Olha que invertido que a gente acredita. A gente acredita que a real fonte da experiência é uma coisa fora da experiência. Porque se tu parar pra pensar bem, não tem como tu analisar um mundo lá fora sem ser dentro da experiência de estar analisando um mundo lá fora. Ou seja, tu nunca consegue fugir do fato de que você está sempre tendo experiência de consciência. Tudo é uma experiência de consciência. Esse exato momento, gente, esse exato momento é uma experiência da sua consciência. Uma perspectiva única da sua consciência. Agora já é outra perspectiva, e agora já é outra perspectiva. E você está mudando as perspectivas da sua consciência a cada momento, a cada movimento. No momento que tu vai na cozinha, tu mudou. No momento que tu foi no quarto, tu mudou. No momento que tu mexeu uma mão, tu mudou. É sempre uma mudança de perspectiva de consciência, porque a única coisa que existe são experiências de realidade. E essas experiências de realidade, elas são co-criadas de acordo com o nosso sistema de crenças. O que a gente define que é real. O que é a realidade que a gente está interpretando através dos nossos significados, nossas interpretações. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, olhar para isso daqui, e eu posso olhar para isso daqui e acessar, na minha experiência, a informação de que isso daqui é um pônei. E começar a vir um monte de informação para mim. Da mesma forma que outras pessoas podem vir e olhar para isso daqui e falar: isso daqui provavelmente é uma ferramenta usada para mexer no PC. E o nosso paradigma, ele costuma julgar as perspectivas que não são fisicamente corretas. Então a gente colocou o físico como se fosse uma hierarquia. Então, por exemplo, no momento que isso daqui é físico assim, eu não posso sentir que isso daqui é um pônei. Tá errado. Entendeu? Uhum. Só que o ponto é que isso está limitando o aspecto não físico da realidade, que também é uma experiência. Se tudo são experiências, qual que é a diferença para a consciência do físico e do não físico? Isso vai de encontro também com várias terapias holísticas que existem hoje em dia. E um método de terapia que eu até já estudei, já apliquei algumas vezes em algumas pessoas, e em mim mesmo também, que é um método de visualização. E é bem comum, na verdade, é parecido com hipnose, de você acessar a sua... dentro da sua consciência, dentro da sua imaginação, estados de consciência. Então você acessa, por exemplo, uma versão sua que está bem, e daí você acessa sentimentos positivos. Aí você acessa aquele estado de consciência. E aí você começa a explorar a sua consciência e as diferentes experiências que tu já teve em uma diferente perspectiva, para que daí tu possa passar por uma experiência de transformação sem nem perceber. Quando vê, você já é outra pessoa, porque já mudou completamente. Entendeu? Outra perspectiva. E então o poder é muito da consciência. E a consciência é o fator que determina existir uma realidade. Não tem como existir uma realidade fora da consciência, gente. É só tu parar pra pensar bem. Não tem como. Tudo existe dentro de nós. E a prova disso, Edu, é que, por exemplo, cada pessoa, eu tenho falado muito isso, a prova de que a gente vive através das lentes do nosso conteúdo interno e a experiência é pessoal mesmo, é que uma pessoa tem significados diferentes para cada diferente pessoa. Então, assim, tem um ser que é amado por uns e odiado por outros. Essa é a prova de que ele em si não determina uma coisa única, um significado único. E Sim. Isso também é uma coisa muito legal de levar para a prática, né? Muito louco, né? É multidimensional, assim. Um acontecimento, ele não tem um significado próprio. Cada um vai dar um significado diferente para o mesmo acontecimento e não só isso. À medida que a gente, né, que o tempo vai passando, que a gente vai se transformando, a gente também olha para uma mesma coisa que a gente achava maravilhoso, de repente a gente acha horrível. Ou uma coisa que a gente não gostava, de repente começa a gostar. Então, assim, tá tudo o tempo todo maleável. E eu vejo que o grande sofrimento da família humana é tentar engessar esses significados, entendeu? Isso é bom, isso é ruim, né? Há pouco mesmo, teve alguma coisa que eu estava fazendo com minha mãe falou, a chuva parece que está com raiva, mas se não fosse um evento da natureza, eu ia dizer que era raiva, mas já que é da natureza, então não é raiva. Falei, mãe, mas raiva também tem sua função. A gente que diz que a raiva é negativa, mas a raiva pode nos impulsionar para uma coisa importante naquele momento. Então, assim, a gente é que classifica, a raiva é ruim, a inveja é ruim. E, às vezes, um momento de inveja, um momento de raiva, pode colocar a pessoa num caminho que ela precisava daquele movimento. Eu já vi isso acontecer comigo e com outras pessoas, né? Sim, sim. E outra, né? Já complementando com o que tu disse, nenhuma situação tem um uso apenas. Tem vários usos para todas as situações.
Então, por exemplo, uma pessoa pode ter inveja e dar um julgamento negativo para isso. Ou seja, daí ela dá um julgamento negativo para isso, ela ignora que ela está tendo inveja, ela nega. Não tem inveja não, mas tem inveja. Entendeu? A pessoa pode fazer isso e ela fica presa nesse loop. Ou a pessoa pode ter inveja e perceber, peraí, isso está me mostrando um sentimento que eu tenho sobre mim. O que eu estou acreditando sobre mim? Será que eu acho que eu não sou bom o suficiente? Peraí. Talvez eu ache. Tá bom, isso é uma coisa para eu trabalhar. Vou começar a prestar mais atenção. Me ver um pouco mais como melhor, como bom o suficiente. E aí, o sentimento passou. Ou seja, o sentimento serviu uma função de tu se analisar, de tu aprender, de tu crescer. Então, não tem o que negar, só tem que aprender. É diferente. Aí a pessoa, na verdade, nesse caso que você deu, nesse ótimo exemplo, a pessoa positivou aquilo que poderia ser negativo. Ela positivou. Que é uma coisa que eu já vi você falando várias vezes e que, para mim, deu uma clareza e uma simplicidade muito grande, que o positivo e o negativo não tem nada de moral, de julgamento nisso. Simplesmente o positivo, a polaridade positiva une e a negativa separa. Separa. Ontem eu assisti uma aula do Matheus. Matheus é ótimo também. Tem cada meditação maravilhosa. Eu vi uma aula do Matheus que ele falava disso, que ele falava, se a gente se a gente nega, se a gente rejeita alguma coisa porque a gente acha que é negativa, a gente já está entrando na negatividade da experiência. No entanto, alguma coisa que poderia ser negativa, se a gente acolhe isso e aprende com isso, a gente está positivando a experiência. Ou seja, não existe negativo ou positivo na experiência, existe o significado que a gente dá para ela, né? Então, assim, caramba, isso muda a vida, né? Que tudo depende do significado que eu dou para aquilo e você traz isso, assim, com muita simplicidade, assim. Inclusive, a coisa também que eu acho legal a gente falar do lapso de permissão, que é né, uma ferramenta que a gente tem para delegar ao outro, né, alguma capacidade que a gente já carrega, mas por não acreditar, por não ter acesso a essa ligação direta, né, com a transformação. Por acreditar que não tem acesso. Acreditar que não tem acesso. Eu lembro que eu li um livro quando eu era muito jovem, que chamava Fernão Capelo Gaivota. Eu não lembro da história toda do livro, mas eu lembro só disso. Era uma gaivota que usava um anel e ela achava que esse anel dava poderes para ela. E um belo dia ela descobriu que não era o anel que dava poderes para ela, que ela tinha o poder de fazer tudo o que ela queria. E o livro todo são os eventos que ela consegue realizar na vida dela. E isso eu li muito jovem. Eu falei, caramba. E eu realmente sempre tive muita dificuldade de endeusar alguém. Eu tenho essa dificuldade. Porque, caramba, eu admiro várias pessoas, eu tenho vários mestres na minha vida. Você é um mestre para mim, a Claudina é uma mestra, tem várias pessoas que me rodeiam, que são mestres, né? E até, te digo mais, às vezes um bêbado solta uma frase na rua e aquela frase cai para mim como um grande ensinamento, sabe? Eu vejo alguma para outra pessoa, sabe? Quando eu tô com a consciência mesmo expandida, atenta, às vezes uma frase solta que nem era para mim, vem como uma grande lição, como um grande aprendizado. Então, todos são mestres, mas eu posso ter essa conexão direta com a minha verdade, porque eu não tenho uma verdade única, né? Sim. Pois é, e isso voltou para a questão do uso que tu dá, né? Porque daí a pessoa passa na rua e você ouviu, e por você estar escolhendo vibrar numa frequência positiva, você escolheu aprender algo dali, e daí você extraiu um benefício. Sim. E aí tem Eu ia falar sobre lapso de permissão um pouquinho mais. Sim. Pode ser? Claro. Tá. Claro. Então, gente, qual que é a ideia de lapso de permissão? A gente vem de crenças espirituais de muitos anos com a ideia de que tu precisa de um ritual para chegar na iluminação, tu precisa disso, tu precisa daquilo, tu precisa dessa ferramenta, tu precisa desse professor, tu precisa dessa método, tu precisa dessa whatever. Tu precisa de várias coisas para chegar na iluminação. E se tu parar para observar bem, tem várias tradições e várias dessas tradições têm as suas coisas que você precisa fazer para chegar na iluminação. E eu não estou dizendo que essas coisas não funcionam. Eu estou dizendo que essas coisas funcionam. Só que esse é o ponto. A grande maioria delas funciona porque o poder não está na coisa. O poder está no significado que a pessoa dá para a coisa. Então, se a pessoa acredita que aquilo vai funcionar, vai funcionar. Porque a crença dela é o que cria a realidade dela. Então, ela está acreditando.
Eu existo em uma realidade onde eu preciso usar desse ritual, desse símbolo, desse mestre, desse professor, para eu ter os aprendizados e chegar no lugar que eu quero chegar. E aí, por a pessoa acreditar nisso e a crença ser poderosa, esse vai ser o caminho que naturalmente ela vai querer percorrer. Agora, então, essa ideia, os lapsos de permissão não são uma coisa negativa. Eles são simplesmente as coisas que a gente sente que é necessário para passar. Por exemplo, eu, como você também, a gente precisou do lapso de permissão de rituais xamânicos, entende? Preciso. Muitas vezes eu preciso me conectar com as plantas também. E essa sensação é porque eu sei que é um lapso de permissão para mim. É tipo uma forma de eu me permitir acessar certas informações, porque eu acredito que é o caminho de menor resistência. Mas eu sei que, eventualmente, na medida que eu for percebendo que eu crio tudo, eu nem preciso mais disso, entende? Então, é sempre com essa consciência de que sempre está te levando para um lugar de cada vez maior empoderamento. A não ser que você use o lapso de permissão, como, por exemplo, plantas de poder, como, por exemplo, rituais, whatever, como uma muleta. Então, você acredita que você precisa daquilo, tipo um vício mesmo, você precisa daquilo para você poder acessar aquele estado de relaxamento, aquele estado de alinhamento, aquele estado de consciência. Só que isso é uma ilusão, porque, de novo, a sua crença cria a realidade. Então, se você acredita que você só consegue acessar com aquilo, você está perdendo o ponto. Porque o ponto é que aquela coisa está te ensinando a acessar essa informação, está trazendo uma oportunidade para você se colocar naquele estado de espírito, estado de consciência. Da mesma forma que eu e o Matheus, a gente sempre fala sobre o nosso curso. Aí não vai dizer que o nosso curso é tipo, você precisa desse curso para se iluminar, você precisa desse curso para ter consciência, você precisa desse curso para despertar. Não, esse curso é para as pessoas que sentem uma atração, sentem que, tipo, elas acreditam que se ela fizer um curso, se ela fizer um processo desses, que vai trazer essas informações, ela vai conseguir com mais facilidade se permitir acessar isso, e aí ela usar. Mas não achando que ela é dependente, não achando que ela é impotente de conseguir por ela mesma, sabe? E isso se aplica a tudo. É. É porque o curso é para ensinar as pessoas a justamente buscar esse caminho, né? E o ideal, eu acho assim que um dia, quando a gente estiver mais evoluído, a gente realmente vai acessar essa expansão sem precisar de nenhuma ferramenta, nenhum lapso de permissão, como você fala, né? A gente Sim. ainda não usa, a gente usa muito pouco o nosso cérebro e nossa possibilidade de conexão com essa consciência única, né? Essa terapia até que eu faço com a Claudina, a gente se conecta com essa alma única que rege tudo, que tem tudo a ver com essa consciência única que o Bashar fala. Então, eu acho que é legal a gente até falar do Bashar, né? Porque o Bashar é um alienígena que já há décadas é canalizado. É canalizado. Fale aí do Bashar, por favor. Só quero pontuar uma coisa antes sobre o lapso de permissão, que é engraçado, porque quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a perceber que, na verdade, tudo é um lapso de permissão. Tudo. Você caminhar até a cozinha, de certa forma, é um lapso de permissão. Porque se você é a consciência que cria a sua realidade, quer dizer que, eventualmente, em algum nível da tua evolução, tu consegue simplesmente escolher, em vez de passar pelo processo linear de andar pra cozinha, tu só tá aqui, tá na cozinha. Entendeu? É. Show. E aí a gente entra na ideia do Bashar, que é um alienígena canalizado por um médium há mais de 30 anos, e ele explica que a civilização dele funciona exatamente assim. Eles não criam mais certos processos que a gente cria porque eles simplesmente percebem que não tem relevância mais. Entende? Não tem mais relevância, eles não querem mais explorar isso, eles querem explorar outras coisas, mas não mais isso, esse processo específico. Então, é um nível de consciência, é uma expansão, é uma capacidade de explorar mais e mais e mais e mais o infinito e o fato de que você é infinito. Ilimitado. Vou falar. Não, fale aí. Alguém falou aqui do ego, né? Que o ego pode ser positivo. E a gente vai continuar falando do Bashar, mas só para falar disso que eu acho importante, eu acho que o nosso ego precisa ser forte. Né? Porque um ego fraco, no primeiro obstáculo, já desiste, já sucumbe. Existem muitas interferências, muitas energias que podem enfraquecer a pessoa na caminhada dela. Então, o ego precisa ser forte. Agora, ele pode estar a serviço, porque é uma escolha, cada um escolhe o que quer. Esse ego pode estar a serviço de uma consciência maior, né? Mais ampla. Mas a gente se locomove no mundo através do ego. Assim, o ego são os cavalos da carruagem, né? Mas se tiver uma consciência dentro dessa carruagem ali, dirigindo, né, nossos passos, nossos sentimentos, que eu acho que também tem a ver com as crenças, né,
Você fala muito bem de crença positiva e negativa. Até eu me lembrei de uma coisa. Outro dia eu estava fazendo uma live, enfim, há umas semanas atrás. E aí eu tinha acabado de printar aquele diagrama que você faz da crença positiva e negativa que você copiou do Bashar. E aí eu falei, Sim. gente, eu tô seguindo um menino no YouTube, o Eduardo, e eu vou pedir para ele para fazer um vídeo usando o esqueminha dele. Só que eu falei, eu botei um comentário num vídeo dele, eu não sei se ele vai ver. E eu usei ali na live, mas depois eu não fiz o vídeo usando o seu esqueminha. Mas é um esqueminha muito bom sobre crença positiva e negativa. E eu tô vendo que as pessoas estão comentando aí sobre ego, sobre crenças mesmo. Então é legal você falar sobre isso. Sim, legal. Muito bom. Na verdade, eu vou até pegar o esqueminha aqui. Aí eu posso mostrar para vocês. Acho que é legal, né? Massa. Tá. Eu joguei crenças para pesquisar, mas daí eu acabei descobrindo que tem muitas coisas sobre crenças. Sim. Acho que aqui é. Um segundo, gente. Achou? Pode falar, eu só falei um segundo, gente. Tá. Não, eu vou falando, eu vi que uma hora a Claudina aí perguntou sobre os extraterrestres, né? Que eles estão chegando, eles estão começando a aparecer, né, Edu? Os extraterrestres. Sim. Eles estavam num período sim. de não Eu já falo sim no automático pra isso. Tipo, a pessoa fala, os extraterrestres estão aparecendo, né, Dudeu? Sim. Mas não é? Não é? Sim. O Bashar não fala disso, inclusive, que eles ficaram um tempo desaparecidos e agora vão começar a voltar? Sim, sim. Eu não sei se ele falou isso especificamente, eu não cheguei a ouvir ele falando sobre que eles tinham desaparecido. Mas o Bashar, ele sempre deixa claro que, tipo, as aparições que tem, muitas vezes é como se fosse um termômetro. Eles estão, digamos, testando qual é a vibração que a gente está durante aquele contato para saber qual é o estágio evolutivo e quanto tempo leva para rolar um primeiro contato ali, entendeu? Físico. Então, dependendo do nosso grau de consciência, do nosso nível de consciência, da abertura que a gente está para esse contato, a gente pode se aproximar desse contato. É isso que o Bashar explica. O Bashar, ele explica que ele é um extraterrestre de uma civilização bem distante, de tipo, que na verdade, por eles conseguirem já... eles não têm mais a limitação que a gente tem da consciência linear, de achar que tem que passar um ano depois do outro, eles conseguem transitar entre diferentes linhas do tempo. Então, tipo assim, passado, presente e futuro, para ele é irrelevante, entende? Ele consegue transitar entre esses. E as diferentes versões dele, em diferentes linhas do tempo. Então, a ideia que ele fala é que eles são de 3.000 anos no futuro, no nosso futuro, e eles existem num universo paralelo ao nosso, nem é o nosso universo. É um universo de outra frequência. Então, se a gente realmente pegasse lá um telescópio e mirasse bem onde ele diz que é a localização do planeta dele, olhando do nosso centro aqui, não ia achar, porque não está na mesma frequência vibratória, eles estão em outra faixa. E a ideia é que ele vem para cá, para a Terra, e para outros planetas também do cosmos, porque ele explica que tem muita vida no cosmos, tem muita vida lá fora. A gente que não está consciente disso, mas tem muita vida. E ele é um especialista em primeiros contatos. Ó, tô até com um livro dele aqui, que é canalizado pelo Darryl, mas é escrito pelo Bashar, é um livro em inglês, não tem a tradução ainda. Mas nesse livro, ele conta exatamente, ele conta bem detalhadamente assim, como que é a civilização dele, e como que funciona, e por que ele está fazendo esse contato com a Terra. E ele fala mais sobre a estrutura dos seres humanos. E ele fala muito sobre a ideia de que os seres humanos são... nós somos seres infinitos, seres divinos, porque tudo no cosmos é. Só que nós esquecemos nossa essência porque nós acreditamos em crenças baseadas em medo, em crenças negativas. Então a gente vai falar um pouco sobre crenças, porque isso é um conteúdo que eu aprendi com o Bashar. E é um conteúdo muito poderoso, assim, ele realmente faz a tua consciência realmente expandir quando tu entende. Tanto que você até falou, né? De falar mais. Então, sim. Então, qual que é a ideia? A ideia é você... A ideia das crenças é que você, basicamente, tem uma perspectiva de consciência. Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu já abri o esqueminha. A consciência, ela primeiro existe em um formato neutro, ó. Só tá a consciência aqui. E daí, abaixo da consciência, ela tem pontos de vista que ela pode ter sobre a consciência, sobre a experiência de realidade que ela está tendo.
Aí, depois que ela tem um ponto de vista, esse ponto de vista se cristaliza. Ele como se ficasse mais físico, ele fica no inconsciente da pessoa daí. E aí, ele passa a rodar esse ponto de vista inconscientemente. Então, nesse exato momento, a ideia é que todos nós temos sistemas de crenças rodando no nosso inconsciente. Tipo, tem várias coisas que a gente está assumindo que são reais, sem a gente nem se tocar. E muitas vezes essas crenças são negativas. E aí o que acontece? A crença, e eu já explico o que é negativo e positivo melhor. A crença, ela tá no inconsciente. E aí depois de tu acreditar em alguma coisa, surge o seu subconsciente e os seus sentimentos. Então os seus sentimentos são um patamar um pouco mais próximo de você. Você consegue ver um pouco mais conscientemente eles, mas ainda está no teu subconsciente. É mais fácil de acessar seus sentimentos. As crenças é onde está mais lá no subconsciente, na frequência mais sutil, como diz o Bashar. Na frequência vibracional mais sutil. E aí depois dos sentimentos a gente tem pensamentos, e depois de pensamentos a gente tem atitudes que são automáticas. Elas mudam automaticamente quando você muda um sistema de crenças. Então se você fala, eu entendo isso racionalmente, eu entendo isso, de que eu crio minha realidade racional, eu não consigo. Vai ficar automático na atitude. Se você não entende, é porque você não está na atitude, é porque tem uma crença negativa baseada em medo, no seu consciente, que está criando essa experiência para você. Isso é um dos conteúdos que a gente explica no curso. E a ideia é que tem dois tipos de crenças, em essência. Tem as crenças positivas e as crenças negativas. Só que as crenças negativas e positivas não é bom e ruim, que nem a gente aprendeu. A gente aprende na escola que nessa polaridade de certo e errado. Peraí. Vamos lá. Qual parte que travou, deu uma gente? travadinha. Oi? Deu uma travada. Tá. Tá bom. Para repetir qual parte? Não, a gente estava ouvindo a parte da crença positiva e negativa. Tá bom. Então, tem dois tipos de crença. Calma, homem. Eu fico muito energético, gente. Eu fico tipo, nossa senhora. Tá travando. Ainda tá travando. Tá, vamos ver. Eu vou tentar colocar no 4G. Sim. Vou colocar no 4G, Você peraí. abriu algum programa, né? Ih, gente, eu tô achando que... Gente, é muita energia. É muito... Oi. Voltou! Então, no esquema deu uma travadinha, mas eu acho que você tem que falar logo da positiva e negativa, porque eu tô preocupada com o tempo e falar disso, né? Porque a gente é importante. Positivo e negativo. Tá. Provavelmente essa interferência tem a ver de alguma forma com algum sistema de crença negativo que eu estou carregando, no caso. Ou que a gente está carregando junto, coletivamente. É uma cocriação em algum nível desses. Isso é uma coisa de, tipo, perceber, e agora falando da questão da investigação, já explico melhor do positivo e negativo. Perceber quando isso acontece, não de um espaço julgamentar. De tipo, que eu já atendi muitas pessoas que vinham assim falando, Edu, eu estou vendo muitas sincronicidades negativas, eu acho que eu estou no caminho errado. Mas não é isso, gente. A sincronicidade negativa, ela simplesmente mostra que tem uma interferência no teu campo, tem uma crença negativa ali. Então, em vez de tu se julgar, que é fazer um julgamento em cima do julgamento, você simplesmente para e observa, ok, talvez tenha, o que pode ser? O que eu posso estar acreditando ser verdade para me sentir assim e para criar essa experiência para mim? Entende? Às vezes, aconteceu isso justamente para eu trazer essa informação nova. Entende? Às vezes, essa foi a relevância de ter acontecido isso. Ou às vezes foi uma crença negativa. Então, é uma questão de tu começar a entender o porquê das coisas acontecerem. Entende? Entender um significado que faça mais sentido para ti. Ao invés de dar só significado baseado em medo, vergonha, julgamento. Sabe? Porque é um significado negativo. O que são significados negativos? São sistemas de crenças baseados em separação. Então a energia negativa é aquela energia que desconecta. Quando a gente está descrevendo energia negativa, a gente está descrevendo uma coisa mecânica da realidade. Não é um julgamento de valor. Então é tipo fisicamente, a energia negativa, ela é a energia que separa, a que desconecta, a que individualiza e compartimentaliza. E a energia positiva é a energia que conecta, que expande, que liberta, que inspira, que é criativa, entende? Então,
quando eu tô acreditando numa crença positiva de, por exemplo, eu mereço ser amado, eu sou merecedor, eu sou válido, você naturalmente vai reforçar essa crença através do seu ponto de vista, fazendo criar mais e mais e mais experiências positivas para você. Por exemplo, a pessoa que tem uma alta autoestima vai sempre viver coisas boas nesse lugar que ela tem uma alta autoestima. Se for sobre a beleza dela, se for sobre o cabelo, se for sobre a inteligência, enfim. E da mesma forma que uma pessoa com crenças negativas, ela sempre vai se colocar de uma forma onde ela se sente mal sobre ela mesma, ela se julga e ela tem experiências negativas sobre ela mesma também. Será que foi a minha internet que travou agora ou será que foi a Ingrid? Acho que você deu uma travada agora? Voltamos. Voltamos. Deu uma travadinha, mas foi rapidinho. Uhum. Tá dando para entender isso que eu tô falando, Ingrid? Que são os pontos de vista? Super, Sim. deu super para entender. Mas sabe uma coisa que eu acho bem interessante do esquema que você fala? É que a crença negativa, ela tem todo um sistema de autoproteção para a pessoa não sair dela. Ela é toda blindada, ela aprisiona. E a crença positiva, ela libera. Então, uma maneira, para mim, ficou muito bom quando eu observo uma crença minha e analiso, e aqui vale até lembrar que tudo que vem do universo para a gente é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então, a gente pode abolir a significação negativa sobre qualquer coisa na nossa vida. Porque tudo pode ser positivo, se a gente quiser. E a gente, por acaso, tiver uma experiência negativa, a gente pode positivar isso se perguntando por que aquilo está acontecendo. Então, para mim, essa ferramenta de o que aprisiona e o que libera foi uma chavinha muito importante, assim. Se a crença está me aprisionando, ela é negativa. Se ela está me liberando, ela é positiva. Porque o que acontece, Edu, é que tem muitas crenças que são negativas e elas vêm com uma roupa muito bonita, assim. Ela vem com belas palavras. Muitas religiões usaram afirmações muito bonitas, muito belas, que aprisionavam a cabeça das pessoas, né? E usam até hoje, né? Sim. Então, sim. Esse dado eu acho bem importante, assim, do que aprisiona e do que libera. Sim. Você não Vamos tá lá. achando aquele esquema, né? Tô achando. Tá? Tô um pouquinho. Eu sei onde achar, mas tá levando um tempinho só. Tranquilo. Deixa eu ver. Tem tempo ainda. Pera aí. Crenças 7. Gente, só para vocês saberem, aliás, caso vocês queiram se aprofundar nessa questão das crenças negativas, eu disponibilizei já há 9 meses atrás uma série de vídeos que o nome é Aprofundando na Investigação de Crenças. E aí, então, nesse vídeo eu explico exatamente todas essas ideias de uma forma bem coerente, bem vídeo por vídeo, que é tipo, são videoaulas, e no meu YouTube, e é gratuito. Então tá ali para vocês acessarem. Caso vocês queiram acessar depois, vocês podem entrar no meu Destaques e no meu Playlists do Destaques. Dentro das playlists vai ter ali a playlist Aprofundando a Investigação de Crenças, é só arrastar para cima. Mas vamos ver aqui agora se eu encontro. Achei. Aqui. Achei. Quero recomendar o canal do Edu, porque é muito maravilhoso lá no YouTube. Tem tudo lá. Que massa. Ó, aqui, ó, gente. Tô aqui no canal. Infinitando. Aí, se liga. Aqui é a estrutura de crença positiva, tá? A crença positiva, ela é fundamentada numa crença positiva. E aí, ela se reforça através da sua capacidade de escolher continuar com ela e a sua liberdade de continuar com ela. Você se sentir livre, porque é bom. Porque uma crença positiva é bom se amar, é bom ser amor, é bom escolher conexão, é bom escolher positividade. E isso também se reforça através da ideia do crescimento e da inspiração. Então você cresce e você se inspira, você cresce e você se inspira. E isso é, digamos, o mecanismo dela se reforçar. Então é um mecanismo, como vocês podem ver, expansivo. Da mesma forma que aqui, a crença negativa, ela é um mecanismo contraído, ele é um mecanismo de isolamento. Por quê? Porque ela é baseada na ideia de que você não tem escolha e que você tem que sobreviver. Então ela se reforça dessa forma. Ela se reforça fazendo você acreditar. Ai, mas eu preciso acreditar nessa teoria da conspiração, porque senão eu não vou sobreviver, porque senão os Illuminati vão me matar, ou vou ter um chip no meu não sei o quê. Isso é um tipo de crença negativa, um bom exemplo. Até postei um vídeo sobre isso hoje. Então ela começa se reforçando aqui. E aí ela se expande, entre aspas, né? Usando dessas ferramentas para fazer você continuar acreditando nela. Então ela faz você racionalizar. Ai, mas eu tenho inveja
eu não tenho inveja. Na verdade, o que eu senti foi isso, isso, isso e isso. Ai, mas faz sentido eu fazer isso, por isso, isso, isso. A gente dá as explicaçõezinhas para nos manter vivendo a crença negativa que nos faz sofrer, entendeu? Então, essa é a própria forma do mecanismo da crença se reforçar. Da mesma forma que esse mecanismo também tem a paranoia e a projeção. A gente projeta no externo, que a culpa é do externo pelo sentimento negativo que a gente está sentindo, quando na real é tu que está sentindo uma coisa negativa porque tu está acreditando numa crença negativa. Começa a acreditar numa positiva que tu vai viver liberdade, escolha, crescimento e inspiração, entende? E, além de tudo, ela vai te dando experiências de te rejeitar, então você sente com mais medo, tipo, ai, viu? Ai, eu não estudei o suficiente, o bagulho da conspiração, e daí por isso eu tô sofrendo agora. E depois você estuda um pouquinho, e daí você se sente, nossa, que satisfação, agora eu sei mais, pelo menos, da vida, sabe? E sempre usando justificativa, racionalização. E basicamente essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. Isso daqui opera na nossa mente. É como se fosse uma estrutura que se pluga, se acopla na sua mente e usa da sua inteligência para se estruturar, para se reforçar. E quando você entende que esse é o mecanismo, você pode começar a reconhecer mais conscientemente quando você está rodando uma crença negativa, que te separa da realidade, te faz achar que você é uma pessoa que você não é, ou quando você está conectado com a essência criativa da natureza e da existência. Entende? Que daí é quando você se sente positivo. E como vocês podem ver aqui, ó, tá um pouco tapado, mas dá para ver, a crença positiva é reforçada por sincronicidades positivas. Então, coisas melhores vão acontecendo, as coisas vão aparecendo. A crença negativa é reforçada por sincronicidades negativas. Então, da mesma forma, a gente acaba reforçando as coisas porque parece que está dando ruim, parece que a gente é desconectado, mas na verdade a gente não é. Então, tendo essa consciência, a gente... Ixi. Muita energia. Por incrível que pareça, consegui voltar. Maravilha. Então, eu estou aproveitando, meu Deus, porque o tempo vai, né? Falta 2 minutos, eu acho. Então, uma coisa interessante da pessoa também observar aí com relação às crenças é que muita gente não está preparado para essa liberdade, né? Para respirar, para ser feliz. O meu primeiro livro chama O Medo do Sucesso, que na verdade é o medo da luz, é o medo da alegria, da felicidade, o medo de dar certo. E as crenças positivas, você precisa ter coragem para ser feliz, para viver em liberdade, para acreditar na sincronicidade, para entender que o universo só quer o seu bem, que a sua natureza é de expansão, é de ser feliz sempre, que tudo que você precisa vai chegar até você. Então, esse estado de liberdade exige uma certa coragem. Então, muitas vezes, a pessoa prefere viver no sistema de aprisionamento da crença negativa, porque é um inferninho que ela já conhece, né? Sim, e aí, sim. alguém perguntou aí em algum momento o canal do Edu, é o Infinitando no YouTube. O meu é Ingra Liberato, é um canal bebê, então quem quiser ir lá pro meu canal também, eu falo só de autoconhecimento, porque, enfim, eu resolvi falar de autoconhecimento lá, né? Porque as pessoas me conhecem mais como atriz e tal, mas fala aí, Edu. É isso, é isso. Achei muito gostoso estar aqui contigo, me empolguei muito, fluiu muita coisa. Muita coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa que eu perguntei pro Edu, quantos anos ele tinha antes da gente entrar na live, que eu não sabia até hoje. O Edu tem 22 anos e eu tenho 53. E eu tenho 53. E olha que maravilhoso. Quantas gerações nos separa, né, Edu? Meu filho tem 16 anos e a gente tá mega super conectado. Né? A gente pode trocar, a gente pode aprender junto. O seu filho também tá nessas vibes? Ainda não. Ainda não. Tudo bem, ainda todos têm seu tempo. Todos têm seu tempo. Seu tempo. Não, e eu sou tão, né, da expansão da consciência que ele está ainda observando. Mas ele ama estar comigo, né, nas ritualísticas, nas viagens, nas aventuras. Então, assim, ele ainda não está mergulhado nisso, mas ele já gosta, sabe? Assim, ele já é super parceiro disso tudo. E gratidão, Edu, por você. Gratidão, Ingra. Muito bom. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Vamos trocar mais ideia no inbox depois. Vamos. E é isso. Vamos. Muito bom. Beijo grande. Beijo, gente. Obrigado pela participação.
Obrigada, viu? Tchau, até já.